Bom, pessoal, passados os 5 minutos de tolerância aí, vamos dar início à nossa disciplina, então. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Sim. 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 Espera aí um minutinho. Estão vendo aí direitinho? Tá tranquilo? Então tá, galera. Tranquilo. Então tá. Obrigado. Meu nome eu sou o professor Leonardo Conde Dias. Eu vou administrar essa disciplina de fabricação mecânica 1 para vocês. Vocês são a 8ª turma, né, do curso de mecânica. Aqui tem o meu contato, deixei meu e-mail aqui quando vocês quiserem entrar em contato comigo. Antes da gente iniciar nossas aulas, galera, eu quero dizer que as minhas aulas eu gosto que elas sejam bem interativas, que vocês interrompam quando tiver que interromper, tiver alguma pergunta, não se acanhe, porque a gente está aqui para aprender, né? Inclusive eu mesmo, não vou saber tudo, ninguém sabe tudo, vou aprender muito com vocês também. Então, sempre que vocês quiserem, interrompam, perguntem, porque o processo de aprendizado, ele é assim. A gente tem que questionar tudo. Então, não se sintam envergonhados. Às vezes a gente acha que uma pergunta é boba e acaba não perguntando e ficando na dúvida. Não deixem isso acontecer. Se tiver com vergonha de falar, pode perguntar no chat. Enfim. E se eu não souber alguma coisa, também vou procurar responder o mais rápido possível, pesquisar, para atender vocês. Então, pessoal, o objetivo da nossa disciplina é abordar e conhecer os principais conceitos, né, envolvidos nos processos de fabricação mais utilizados na indústria metal-mecânica. E também, né, proporcionar conhecimento para vocês principalmente sobre os fundamentos da usinagem. Um minutinho. E também processos de fundição. Eu não sei se alguém aqui trabalha já na indústria. Provavelmente quem já foi numa oficina já teve contato principalmente com usinagem, com algum torneiro ou alguém que seja responsável por esse equipamento. Já os processos de fundição, eles são mais raros. É uma indústria mais específica. Então, eles são mais difíceis de serem encontrados assim, no chão de fábrica, digamos assim. Então, o principal objetivo é capacitar vocês a saber identificar ter conhecimento sobre esses principais processos e, ao final do curso, vocês ter pelo menos noções básicas. Depois tem os outros módulos também que vocês vão abordar novamente. Vocês vão ver que é muito repetitivo, mas é assim mesmo que funciona o processo de aprendizagem. Novamente, eu sou o Leonardo Conde Dias, né? Sou engenheiro mecânico formado na FURG em 2019, na Universidade de Rio Grande. Tenho um mestrado no Laboratório de Engenharia de Superfície. Hoje em dia eu me dedico só à engenharia de superfície. É um ramo da engenharia mecânica, agora mais recente, ele não é tão conhecido, mas é muito interessante também. Eu trabalhei também algum tempo com resistência dos materiais, na FURG ainda também. Trabalhei 2 anos dando aula, monitoria, ajudando os alunos. E hoje em dia eu faço doutorado também na engenharia de superfícies, lá em Uberlândia, Minas Gerais, um pouco longe daqui. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Até o momento? Bom, então vamos dar sequência. No que diz respeito aos critérios de avaliação, galera, eu pensei da seguinte forma. A gente fazer 2 provas
né? A primeira parte do conteúdo ela aborda fundamentos de usinagem, que é uma parte mais tranquila. Eu gosto mais de trabalhar com fundamentos de usinagem. E a segunda parte ela lida com processos de fundição. Eu acho essa parte aqui um pouco mais chata, é mais trabalhosa, bem teórica. Aqui a gente ainda tem alguns cálculos para fazer, o que dá uma aliviada. Então, eu pensei da gente fazer 2 avaliações, né, que seriam responsáveis por 80% da nota, e também complementar o resto com lista de exercícios. O que eu pensei assim, galera? Que cada aula eu proponho 1 ou 2 exercícios para vocês, e vocês me entregam ou na sexta-feira, conforme vocês forem fazendo. E essa lista de exercícios ela serviria de base para nossas provas. E também vocês não deixam a matéria acumular, né? Cada aula vocês vão ter 2 exercícios para fazer com os principais aspectos que a gente abordou. Já funciona como material base para a prova e ainda de quebra vocês ganham 20% na nota. Aí eu queria saber até com vocês se vocês têm alguma sugestão. Essas avaliações aqui eu não decidi ainda se eu vou dar para vocês e vocês vão ter todo final de semana para fazer, por exemplo, ou se vai ser no horário da aula. Essa primeira parte eu acho que vai ser no horário da aula, mas a segunda, que eu acho que é mais complicada, é mais teórica, talvez eu dê o final de semana inteiro para vocês fazerem. Eu queria saber se vocês têm alguma sugestão aí de avaliação, que geralmente a galera trabalha, né, de dia, chega cansado, às vezes não tem muito tempo de fazer exercício, mas a minha ideia também é reservar um tempo da aula para vocês resolverem. Então, pessoal, se alguém tiver alguma opinião aí, alguma ideia, a gente está aberto a sugestões também. Vocês acham adequado esse critério de avaliação aqui? Eu acho... tudo bem? Eu sou o Elson. Oi, boa noite, Elson. Eu achei interessante isso que tu falou da gente resolver na aula, que até mesmo a gente já tira alguma dúvida contigo e tal, a gente já troca ideia na aula. Acho bacana assim. Exatamente. Eu acho muito, muito melhor a gente dedicar uns minutos nessa aula, algum tempinho, para resolver esses exercícios. Vocês tiram as dúvidas instantaneamente na aula e ainda vocês vão ganhar 20% da nota. Claro, se vocês me entregarem, vocês têm que me entregar esses exercícios, né? Certo, mas aí tu daria um tempo, tipo, até sexta-feira, entregar todos na sexta-feira, por exemplo? Seria mais ou menos assim. A gente vai ver como é que vai ser o ritmo, mas a ideia Tá, beleza. ou vocês ficam com o final de semana também, por exemplo, assim, ó, segunda a sexta, por dia, cada dia a gente vai propor 2 exercícios. Um na segunda, dois na segunda, 2 na terça e assim por diante. Aí vocês terão todo final de semana para revisar, por exemplo. E aí lá na segunda-feira vocês me mandam esses exercícios. Aí a gente pondera Claro, se vocês mandarem todos, vocês têm grande chance de obter 20% da nota. Caso vocês deixem de enviar algum ou outro, a gente pondera essa nota aqui. Eu particularmente, eu gosto bastante de trabalhar exercício em aula. É muito melhor de aprender, cara. Assim, ó. Sim, eu acho também. Tá, e uma outra questão. Vai ser das 7 às 9 direto, sem parar? Como é que vai ser? Não, assim, ó. Essa é outra questão que eu quero conversar com vocês. A gente tem 2 opções aqui. Ou a gente pode fazer das 7 às 9, com 20 minutos ali, um intervalo de 20 minutos nesse meio tempo. Ou a gente pode tocar direto por 1h40. Eu sei, né? Minha opinião, a gente pode tocar direto tranquilo. Só que como a galera trabalha, eu não sei se vocês não vão chegar muito cansado, talvez. Então... Cara, o meu voto é pela segunda opção. A minha também. Eu também, a segunda opção. Tocar direto? Pra mim também, pode tocar direto. Melhor. Eu também acho melhor. Na sexta-feira é melhor ainda. Né?
Não, então vamos tocar direto. Eu também acho mais adequado, galera. Senão o cara fica, não, pô, 20 minutos parado, perde o ritmo, o cara cansado. Ô, professor, e outra questão, assim, a gente tá com o navio agora ancorado na firma lá e tô me engatando direto até as 8. Esse exercício tu vai botar no grupo pra gente fazer? Claro, claro, não. Vai ser Caso enviado algum para dia eu não vocês ali. consiga assistir alguma coisa aí fica no grupo lá. Nem se preocupa, eu vou mandar no grupo lá para vocês, tudo certinho. E também, assim, ó, se tu, como tu falou, tu tá engatado lá até as 8 horas da noite, pô, não vai dar tempo de tu ir para aula, né? Então só justifica ali com o pessoal da secretaria e tá tranquilo, cara. Depois eu te vi esse material, essa aula é gravada também. Vai lá pro YouTube depois. É só tu assistir, pega aí no final de semana, assiste. Tudo que tiver, todos os exercícios, eles vão estar no material de apoio de vocês, naquela apostila mesmo, sabe, que vocês receberam? Sim, sim. Vai estar lá. Então, olha, não tem mistério. Tá, sabe, valeu. Tranquilo? Então, todo mundo está de acordo aí com essa avaliação? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Até que dia vai a tua aula? Cara, agora a gente vai ver aqui no cronograma certinho. Vou mostrar aqui mais adiante. Vamos ver aqui, acho que é o próximo slide aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Bom, a gente tem 60 horas para varrer todo o material, né? Toda a disciplina. Toda aquela apostila que vocês receberam. Acho que tem cerca de 100 páginas daquele material. Eu dividi em duas partes. Dividi primeiro em processos de usinagem e depois eu coloquei a fundição lá para a segunda parte. Hoje a gente dá início, para a gente ter uma introdução, né? Depois eu vou mandar isso aqui para vocês vão ter esse cronograma. E, na verdade, isso aqui é uma estimativa, porque, se eu não me engano, vocês não têm um feriado agora em Rio Grande, não sei se é dia 28 ou 29, até que foi errado aqui. Ó. Vocês não têm um feriado agora na semana que vem? Dia 29. É, né? E me parece. Não sei se vocês não vão ficar com feriadão, cara. Acho que vocês vão ter feriadão segunda e terça. Então a gente já não vai ter aula e vai colocar mais para frente isso aqui. Mas aqui tem bem certinho, mais ou menos, o que a gente vai ver em cada aula. Vocês podem pegar esse cronograma aí e caso vocês tenham que faltar, vai ter aqui o que a gente viu. E vocês vão lá no material, dão uma lida, enfim. Então, a nossa primeira avaliação ela está estimada para ser lá no dia 9/7. A gente vai pegar toda essa primeira parte de usinagem. Como eu falei, se vocês... até é uma dica, assim, ó, se vocês trabalham na indústria, perto de alguma oficina, pô, vão lá de curioso, lá dar uma olhada, pergunta para o torneiro, questiona o cara. É bem interessante. Quando eu tive contato com a indústria também, eu era bem curioso e aprendi algumas boas coisas lá, cara. Primeiro que tem coisas que só o torneiro sabe, só o torneiro mecânico vai saber. Dicas assim que nenhum estudioso sabe, os caras vão lá e manjam do negócio. Enfim, a segunda parte aqui, ó, a segunda parte ela vai se dedicar só à fundição. Eu não sei se vocês já ouviram falar de fundição. É uma parte bem teórica da mecânica. Essa parte, a segunda parte que é mais chata. Assim, ela é mais teórica, digamos assim, do que a primeira parte. Enfim, a primeira avaliação ela está marcada para ser mais ou menos lá dia 9/7. E a segunda avaliação, eu não sei ainda, mas eu queria colocá-la aqui, ó, dia 30/7, em vez de a gente entrar agosto para fazer essa avaliação. Que daí eu fico aqui com uns 2 dias para a gente corrigir essa prova. Eu acho que seria importante, né, galera? A gente fazer a prova e aí no dia seguinte a gente corrigir essa prova. Que vocês vão ter dúvidas, alguma coisa assim. Eu acho que seria bem interessante no próximo, um dia depois, assim. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta aí até agora? Bom, aqui, ó, dia... Deixa eu ver. No dia
Aqui, ó, dia 8/7, essa aula vai ser assíncrona. O que isso significa? Essa aula ela vai ser gravada e ela vai ser disponibilizada para vocês, porque eu não vou estar eu vou estar em viagem, em translado, então eu não vou conseguir dar essa aula ao vivo para vocês, mas eu vou gravar ela, ou ela vai ser ou vai ser uma aula gravada, ou vocês vão ter algum trabalho para fazer ou resolver uma lista no horário da disciplina. Aí mais adiante, quando chegar mais perto, a gente conversa, dependendo de como vai estar o andamento. Bom, a segunda parte aqui é a fundição. Ela se dedica basicamente aos processos de fundição, né? A bibliografia de vocês, galera, ela está disposta lá a partir da página 99. Vocês têm dezenas de materiais ali de apoio. Aí, aquilo ali é só vocês pegar aquele nome ali, coloca no Google e deu. Ali vocês vão achar aquele material de apoio. Mas eu posso garantir, tudo que a gente vai ver aqui tem ali no material. Às vezes eu coloco alguma coisa a mais aqui, mas é mais de curiosidade para vocês aprender, ver que tem coisa a mais, mas o essencial ele está ali, o básico ele está lá naquele material. E todas as questões, a prova ela vai ser baseada naquele material. Então, outra coisa que eu queria dizer, as provas elas vão ser com consulta no material. Eu sempre digo assim, não tem como a gente chegar e barrar vocês de consultar o material porque a gente não está olhando. Mas, então eu espero que vocês usem esse material com sabedoria, né, galera? Vocês estudem, resolvem esses exercícios que serão dados em aula. Eles são importantes. Vai parecer repetitivo às vezes, vai, mas faz parte do processo de aprendizagem. É assim que a gente aprende, praticando, repetindo de novo, de novo. Então, dada essa introdução, queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, tem alguma curiosidade sobre o material. Apesar de meu nome estar aqui, Moema Machado não é, eu sou o Leonardo. Então, bom, galera, é aquilo que eu falei, eu vou repetir, para quem não estava aí. Eu gosto que minhas aulas sejam bem interativas, vocês não se acanhem de perguntar, de interromper a qualquer horário, não tem problema. Às vezes eu falo um pouco rápido demais, e aí vocês perguntem de novo, não tem problema. O importante é a gente sair daqui sem dúvidas, aprender e saber, conhecendo um pouco de fabricação mecânica. Então, pessoal, aqui, vamos dar início, então, à nossa disciplina. Se vocês quiserem pegar o material de apoio e colocar do lado, fiquem à vontade. Então, pessoal, dando início à nossa sequência de aulas do curso de fabricação mecânica. Então, os processos de fabricação mecânica, que abrangem a alteração de forma de metais, a produção de peças, eles podem ser principalmente classificados em duas categorias. Primeiro aqui, existe a fabricação com remoção de material, né? E existe a fabricação sem remoção de material. Essa primeira categoria aqui, ela se refere aos processos de usinagem. Como vocês podem ver aqui, parece que esse material que está sendo descascado, até uma gíria que se usa entre os mecânicos, descascar material. São os processos de usinagem, que tem a remoção de material. E é a primeira parte que a gente vai ver da disciplina. Já aqui, nesse outro lado, nós temos os processos de fundição. Nos processos de fundição, a gente não tem remoção de material. A gente tem outros processos também sem remoção de material, que é a conformação. Não sei se vocês já viram aqueles programas que o pessoal faz faca,
lá com martelo. Aquilo lá é a forja. É um processo de fabricação onde não tem remoção de material. O pessoal vai lá com martelo, bate lá e faz a ferramenta. Outro processo também que é bem conhecido de fabricação sem remoção de material é a soldagem. É um dos principais processos que a gente vê nas oficinas mecânicas. Então, a grande utilização dos processos de usinagem se deve principalmente à variedade das geometrias que a gente pode obter, né? Das possíveis geometrias que a gente pode usinar. Uma das principais vantagens dos processos de usinagem é que a gente pode fabricar peças com um elevado grau de precisão dimensional. Hoje em dia isso é muito importante, galera. A gente ter um eixo que não tenha folga, a gente ter um mancal lá que não vibra. E essa precisão dimensional é muito importante para evitar alguns sérios problemas que a gente encontra na indústria até hoje. Então, os processos de usinagem, além de ele servir para fabricar, né, para a gente fabricar peças, eles também servem para dar acabamento. E é muito importante porque nos processos de usinagem a gente não tem alteração das características mecânicas. Por exemplo, assim, ó, a gente não perde resistência mecânica, a gente vai lá alterar a forma, beleza, tudo bem, mas a gente não perde resistência mecânica, a gente não tem alteração da dureza do material. São propriedades extremamente importantes quando a gente está projetando o equipamento, quando a gente está fazendo uma peça para o nosso equipamento. Então, essas características, né, fazem com que, na maioria dos casos, processos de usinagem não possam ser substituídos por nenhum outro processo de fabricação, devido a essas características que eu falei para vocês. Bom, mas assim, apesar das vantagens da usinagem, como tudo nessa vida, né, galera, essa também tem desvantagens. Os processos de fabricação, por exemplo, esses processos aqui, eles têm baixa velocidade de produção. Por exemplo, assim, ó, a gente não pode produzir peças em série. Esse tipo de a usinagem, ela é mais utilizada assim, tem que fabricar um eixo, vai lá, fabrica o eixo. Mas tu não consegue fabricar eixo em série. Tu consegue fabricar, sei lá, 10 eixos por dia. Não 100, não 200. Então, esse equipamento aqui, ele tem mais nas oficinas de manutenção, galera. Lá nas oficinas de manutenção, tem que fabricar uma peça, um eixo, mas ele não serve para fabricar produtos em série. A segunda desvantagem também dos processos de usinagem, ela diz respeito aos custos. Geralmente, esses equipamentos aqui, eles são bem caros, tá? O próprio operador, quando vocês estão lá na oficina de manutenção, tem toda a equipe de manutenção. Mas, geralmente, quem mexe nesse tipo de equipamento aqui são poucas pessoas, são especializadas. Então, pô, você tem que pagar um funcionário só para isso, às vezes, né, cara? Então, o próprio equipamento já é caro, o operador já é caro também. Os materiais de consumo também não são muito baratos. Então, por isso caracteriza também uma desvantagem dessa técnica. Mas, como eu falei, ela é insubstituível, né? O que os processos de usinagem fazem, os outros não conseguem fazer. Bom, então, pessoal, de fato, o que é a usinagem, né? Estou falando aqui para vocês já há algum tempo de usinagem, mas ainda não falei para vocês o que é o processo de usinagem. Então, a usinagem, ela é, na verdade, um processo de fabricação onde peças acabadas ou semi-acabadas, né, já para entrar em serviço, no caso, pode ser o produto final ou um subproduto para outro processo. Então, são produzidas, né, a partir da remoção de material, como eu falei, que vocês podem ver nessas imagens de material sendo removido. Quando usinamos uma peça, produzimos o que chamamos de cavaco. Vocês estão vendo aqui essas rebarbinhas, aqui, esse material saindo? Isso aqui é conhecido como cavaco. O material retirado da peça é o que chamamos de cavaco.
nada mais é do que a porção de material que a gente tira da peça, quando está fabricando ela. E é muito comum que esse cavaco ele não tenha um formato regular, ele seja nada mais, ele é um emaranhado de metal, assim. Então, geralmente, o cavaco que é retirado das peças, principalmente das peças metálicas, é extremamente afiado, pessoal. E a gente precisa ter muito cuidado quando manuseia esse tipo de material. É comum que a gente se corte quando está fazendo. Assim, não é comum, eu estou falando que é um dos acidentes mais comuns que tem operando um torno, operando um equipamento de usinagem, é se cortar com um cavaco desse aqui. Então, por isso que é muito importante que a gente use todos os equipamentos de segurança. O pessoal não gosta muito, né? Mas tem que usar. Então, aqui, como eu falei, existe, por outro lado, os processos que não precisam de retirada de material, pelo menos não nas mesmas proporções que a usinagem. E na segunda parte da matéria, a gente vai estudar aqui, como eu destaquei, a fundição, onde a gente funde o material, a gente liquefaz o material, o aço, por exemplo, vai lá, coloca no molde e sai com a matéria, aparentemente, com a peça pronta. Mas, mesmo assim, a gente não tem as dimensões mais adequadas. Lá vocês vão ver que tem muita dilatação no material quando ele está esfriando. Enfim, são esses dois aqui. A usinagem, que a gente vai começar agora, vai ser a primeira parte. E depois a gente vai para a fundição. Bom, pessoal, até agora alguém tem uma pergunta? Tá tudo tranquilo? Fiquem à vontade aí para interromper. Então, pessoal, os processos de usinagem, eles se dividem basicamente aqui em processos de usinagem convencional e os não convencionais, né? A gente vai ficar aqui, ó, restrito a essa parte aqui dos processos convencionais. Entre esses processos aqui, os que mais se destacam é o torneamento, né? O fresamento, que é um processo muito legal, vocês vão gostar muito de ver o fresamento. A furação, que é um processo muito comum também, galera. O aplanamento, ele não é tão comum, mas ainda assim existe nas oficinas. O mandrilamento e a retificação. Aposto que vocês já ouviram falar da retificação de motores, por exemplo. A gente vai ver, se possível, a gente vai abordar também um pouco de retificação. Bom, então, nesse contexto, se insere esse trabalho, cujo principal objetivo é explanar sobre o torno mecânico, mostrando seu histórico, operações fundamentais, classificação, principais componentes, acessórios, instalação e ferramentas utilizadas. Bem como esse equipamento funciona, né? Então, pessoal, aqui que a gente chega no torno mecânico. O torno mecânico, pessoal, é uma máquina-ferramenta destinada a trabalhar uma peça de movimento de rotação. Essa é a definição de torno. Mas o que isso significa, pessoal? Bom, resumindo, é uma peça, a gente coloca uma peça aqui num rotor, presa a um rotor. Essa peça gira e a gente vem com uma ferramenta nela, bem afiada, geralmente mais dura que esse material. E essa ferramenta, ela remove material dessa peça quando combinado esses movimentos aqui de rotação e movimentos de avanço. Bom, então assim, ó, na verdade, esse movimento da ferramenta, ele depende do que a gente quer fazer, né? Essa ferramenta aqui, ela pode trabalhar de duas formas, principalmente. Ela pode se deslocar nesse sentido aqui, no sentido longitudinal da peça, ou seja, no sentido do comprimento da peça, como a gente está vendo aqui, ou ela pode se deslocar aqui, ó, no sentido transversal da peça. No primeiro caso aqui, ó, essa operação é denominada de tornear. E no segundo caso é facear a peça. A gente está cortando a face da peça aqui. Então, as curvas geradas, né, pelos movimentos combinados aqui de avanço dessa ferramenta e de rotação dessa peça que vai ser usinada, ela tende a formar uma hélice na superfície. Imagina uma rosca, por exemplo, de um parafuso.
Só que o avanço aqui é muito pequeno, então a gente consegue remover o material de toda a superfície. Quando a gente tem um avanço muito grande dessa ferramenta, a gente forma uma hélice que nem um parafuso. Mais adiante a gente vai ver aqui como é que funciona direitinho todos esses movimentos. Aqui, por enquanto, é para vocês terem uma ideia. Como eu disse, eu gosto sempre de repetir bastante, para vocês já ir se adaptando e se acostumando já com as nomenclaturas também. Então, aqui, ó, a peça gira, né? Ela é acoplada aqui, a peça gira, vem a ferramenta e vai tirando o material. Então, galera, aqui dando sequência, quais são os empregos, onde pode ser empregado os tornos? Então, o torno ele executa qualquer espécie de superfície de revolução, uma vez que a peça que se trabalha tem um movimento principal de rotação, enquanto a ferramenta, né, ela possui movimento de avanço ou de translação. Aqui, como eu falei para vocês, olha, aqui a gente está retirando o material dessa lateral aqui, né, como é anteriormente aqui, ó, essa aqui, ó. E qual é a diferença desses dois aqui, ó? Desse aqui para esse aqui? É o avanço, é a velocidade com que essa ferramenta caminha, que ela corta a peça. A gente tem outros processos também. E o trabalho, pessoal, ele abrange, por exemplo, obras como eixos, polias, pinos e toda espécie de peças roscadas. Você faz bastante rosca também nos tornos. Bom, além de tornear, né, as superfícies cilíndricas externas, como a gente está vendo aqui, e superfícies cilíndricas internas, o torno ele pode usinar superfícies planas no topo das peças. Isso significa facear. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui um vídeo que eu separei. Um minutinho, galera. Vou romper aqui. Aqui, pessoal, eu separei um vídeo para mostrar para vocês como é que é um torneamento. Um torneamento cilíndrico externo, esse aqui. Olha só, a ferramenta ela vai entrando na peça, ó. Tu coloca uma penetração, por exemplo, ali 1 milímetro. A peça ela tem um movimento de revolução. A peça que está acoplada lá, né, ao eixo motor. E essa ferramenta ela vai entrando na peça, vai desbastando esse material. Desbastar nada mais é do que remover o material. Então é um movimento combinado. Essa peça aqui ela tem um movimento de giro, enquanto que a ferramenta ela tem um movimento de avanço. Movimento de avanço para lá, ó. Vocês estão vendo? E isso aqui que está saindo incandescente é o que eu chamei de cavaco. Para vocês verem como ele é muito perigoso, galera. Ele sai queimando. Pega na gente e queima mesmo. Então aqui ele vai trabalhando a peça, ó. Esse torno aqui ele é automático. Tu vai lá, coloca o comando nele, ele faz o avanço sozinho. Mas geralmente é muito comum que o operador controle o movimento dessa torre aqui que a gente chama dessa ferramenta. Ah, é bonito de ver também. Vocês veem lá a peça, ela é toda feia, assim, ó, toda oxidada. Aí depois o torneiro vai lá, processa a peça, ela fica bonitinha, assim, ó, brilhosinha. É muito interessante. Então, deixa eu ver aqui. Só vou pausar o compartilhamento. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Tem alguma dúvida sobre até agora?
Então, dando sequência aí, galera. Bom, o torno ele também pode ser empregado para lixar, né, para polir peça. A gente pode colocar uma pedra de esmeril lá, por exemplo, no torno e esmerilhar uma peça, afiar uma faca, por exemplo, uma ferramenta. Existem diversas funções no torno mecânico. Então, como a gente já tinha falado, né, o torneamento é um processo de usinagem que se baseia no movimento da peça ao redor do seu próprio eixo. A peça gira lá, tem esse movimento de revolução e esse movimento com aquele cabeçote, a gente chama de cabeçote, aquilo lá, o que faz a peça girar, onde é preso a peça. Combinado com o movimento de avanço dessa ferramenta aqui, a gente desbasta o material. Esse torneamento ele pode ser cilíndrico, aquele lá como a gente viu é cilíndrico externo, que é esse aqui, e ele também pode ser cilíndrico interno. Por exemplo, tem alguma tubulação que a gente quer tirar alguma sujidade lá de dentro, quer fazer uma limpeza mecânica, vai lá e limpa ela com a ferramenta. Ou tu quer remover, tem excesso de material, tu vai lá e remove também, para fazer um tubo, uma tubulação. É muito comum que esse tipo de processo também seja feito. Então, esse cavaco, né, ele é removido, ou digamos assim, esse material é cortado da peça pelo que chamamos de ferramenta cortante, que é esse aqui. Esse aqui é a ferramenta cortante. Bom, essa ferramenta cortante, ela tem um gume de corte, pessoal, como se fosse uma faca ali mesmo. Mais adiante, quando a gente olhar em detalhes aqui essa ferramenta, eu vou mostrar para vocês o que é o gume de corte. Por enquanto é só para vocês se acostumarem com a nomenclatura. Então, dentre as principais operações do torno, né, a mais comum de todas é essa daqui, é o torneamento cilíndrico externo, que é a mais comum, galera. Quando tem que produzir um eixo, tem que produzir uma tubulação, vocês podem ter certeza, vocês vão se deparar com isso aqui. Então, como o próprio nome já diz, né, essa operação ela consiste em dar formato cilíndrico, é um material de rotação, sendo esse material sujeito à ação da força cortante dessa ferramenta. E também, né, dentro das oficinas, essa é a operação mais realizada, sem dúvida, galera. Sem dúvida. Muitas vezes a gente tem que produzir luvas, buchas, e até mesmo essa operação aqui, ela pode ser utilizada para preparar material para outros tipos de processo de usinagem. Outra aplicação é o torneamento cônico. Esse aqui não é tão comum, esse processo, mas ainda ele é comum. Por exemplo, tem algumas tubulações que são levemente cônicas, né? Vocês vão se deparar com esse tipo de tubulação também, se é que já não tiveram contato. Também existem alguns bicos injetores, alguns bicos bem específicos, também são cônicos. E no caso do torneamento cônico, ele é um processo no qual essa ferramenta, né, ela se desloca segundo uma trajetória retilínea, ou seja, ela se desloca por uma reta, só que ela é inclinada com relação ao eixo de rotação do material. Esse processo aqui é um pouco mais trabalhoso, porque aí tem que ser bem aos pouquinhos, assim. Tu vai, tira um pouco de material, depois volta, tira mais um pouquinho, sempre com a tua ferramenta inclinada. Aqui, ó, esse desenho aqui tá melhor de ver. Ó. Esse aqui é interno. E a ferramenta, ela fica inclinada assim, ó. Também outro processo que é muito comum é a furação. O torno também pode ser utilizado no processo de furação. Na verdade, a furação é um processo extremamente importante para o mecânico industrial. Frequentemente, vocês vão se deparar com esse tipo de ocasião na indústria ou nas oficinas mecânicas de forma geral, galera. A furação é um processo muito comum. Então, a furação ela é um processo mecânico de usinagem que se destina basicamente à obtenção de furos, né, com uma ferramenta multicortante. O que é uma ferramenta multicortante? É uma broca. Acho que todo mundo já teve contato com uma broca quando foi furar uma parede. Vocês já perceberam que todas aquelas espirais, elas são cortantes? Elas possuem um gume de corte? Aquilo é uma ferramenta multicortante. Para materiais metálicos, que é os mais empregados na indústria metal-mecânica, essas ferramentas também são utilizadas, claro, com outras características, né?
outro tipo de resistência, outro tipo de dureza, enfim. Dessa forma, então, pessoal, a broca, ela se desloca, né, segundo uma trajetória retilínea, que ela é coincidente ou paralela ao eixo principal da máquina. Então, existe aqui alguns processos, né, que são bem específicos de furação. Tem o processo de furação em cheio. Aqui é a abertura de um furo cilíndrico numa peça, né, que remove todo o material compreendido no volume do furo. É igual como a gente vai furar uma parede lá. A gente não pega e faz o furo e todo o material que tinha no furo não sai lá o pó do tijolo, o tijolo triturado. É igualzinho, só que aqui vai ser com metal. Também tem a furação escalonada. Essa aqui já não é tão comum, mas acontece também. A gente faz um furo com 2 diâmetros. Aqui, como vocês podem ver, é uma ferramenta escalonada, que a gente chama. Tem um escareamento. Ele não está aqui, mas o escareamento ele é o processo de abertura, de alargar um furo, né, de fazer um alargamento no furo, é muito comum também. Nós também temos furação de centros, processo de furação destinado à obtenção de furos de centro, que visam uma operação posterior. Quando vocês vão preparar um eixo, por exemplo, para ser torneado, o que acontece? Muitas vezes vocês precisam fazer um furinho nele aqui, ó, bem no meio, para centrar ele lá no equipamento. Por exemplo, como é que vocês vão saber que vocês estão torneando o eixo lá de maneira retilínea? Como é que vocês vão saber? Vocês vão ter que fazer um furinho lá no centro para colocar lá no apoio corretamente. Outro processo também, que é bem conhecido, é o processo de trepanação. É um processo de perfuração, né, em que apenas uma parte do material compreendido nesse volume é removido. Então, pessoal, vocês ficam só com a volta do furo, como se você estivesse furando com um tubo. Vocês ficam com uma porção de material lá dentro, aqui, ó, e na volta vocês têm remoção de material. Até hoje eu nunca vi a trepanação, nunca vi ao vivo, só por vídeo. Então, não sei dizer se ele é um processo tão comum ou não. Outro processo também que vocês vão ver bastante, é bem comum, é o roscamento ou rosqueamento. Eu não sei exatamente qual é. No material lá está roscamento, mas popularmente a gente chama de rosqueamento, né? Já o rosqueamento ele é um processo mecânico de usinagem, também é destinado à obtenção de filé. Aqui, como a gente pode ver, isso se chama filé, a rosca lá, onde a gente produz sucos, né, em formato helicoidais, ou seja, sucos em hélice, que possuem um passo uniforme. O passo, pessoal, é isso aqui, é a distância entre uma hélice e outra. Aqui, como vocês podem ver. E pode ser externo, a gente pode fazer rosca externa ou rosca interna. Portanto, então, a peça, né, pode girar, a peça ou a ferramenta, é mais comum que a peça gire, né, mas também a ferramenta pode girar, dependendo da configuração do equipamento. A peça gira, a ferramenta penetra lá na peça, conforme vai removendo o material, como esse passo ele é maior, então o material é removido nesse formato aqui de hélice. Então a rosca é formada. Só que também temos outros aparatos para fazer rosca. Esse aqui também é bem conhecido, que é chamado de cocinete, como a gente pode ver aqui, ó. Vocês entram, tem a manual também, vocês entram com o cocinete. Ele é para fazer rosca externa, tá, pessoal? Vocês entram com o cocinete lá no eixo, lá, por exemplo, num tubo. É muito comum para fazer a rosca em tubo. Vocês entram lá com isso aqui e fazem a rosca. Vão aos pouquinhos, bem devagar. Ele também pode estar acoplado ao torno, olha aqui. Olha o cavaco sendo removido. Então, a fim de entender, né, as numerosas necessidades
a técnica moderna põe à nossa disposição uma grande variedade de tornos que diferem entre si pelas dimensões, as características do torno e as formas construtivas. Bom, o torno a ser utilizado, né, para a execução de uma determinada fabricação deverá ser escolhido de acordo com os seguintes fatores, galera. A gente tem que levar em consideração as dimensões da peça. Imagina que vocês têm um eixo muito pequeno, por exemplo, um eixo de 0,5 metro para usinar. Agora, imagina se vocês têm um eixo aí de 3 metros. O torno ele não pode ser o mesmo. Tem que ser um torno bem específico para usinar esse torno longo. Ele não é tão comum, né? Mas existe. Também a forma das peças tem que ser levada em consideração. Se é uma peça de grandes dimensões, na verdade, se é uma peça quadrada, se é uma peça de seção circular, tudo isso tem que ser levado em consideração. A quantidade a produzir, como eu tinha falado anteriormente, o torno ele não tem capacidade de produzir em grande escala, pelo menos não os tornos que são operados pela gente, né, pelos humanos. Tem os tornos robóticos, que são CNCs, que até produzem mais rapidamente. Também tem que analisar se a possibilidade de obter as peças diretamente de barras, nesse caso, e também o grau de precisão exigido, né? Tem tornos que têm um elevado grau de precisão, tem outros que nem tanto. E quando se trata da mecânica, pessoal, isso aqui é muito importante. Muito importante. Vocês vão ver lá os limites de aceitação por exemplo, tu tem que fazer um eixo com uma bitola lá de 25 milímetros. Se tu faz com 25,1, já não serve. Então, dependendo da operação, tem que ser muito preciso. Imagina se vocês estão numa empresa de petróleo, que tem uma muito famosa na cidade. Imagina se vocês fazem um eixo que está abaixo do valor sugerido, requerido, na verdade. Bom, certamente vocês vão encontrar vazamento de combustível. Isso é extremamente perigoso. Então, nesses casos específicos, vocês têm que considerar o grau de precisão exigido. Bom, e os tornos, né, eles se classificam da seguinte forma. Galera. Tem os tornos simples e os tornos de Oscar, que é o que a gente vai ver aqui. E também tem essa outra lista aqui de tornos, pessoal. Nem vou falar isso aqui para vocês, porque muitos desses equipamentos aqui eles já estão inclusos, aqui são subcategorias desses dois primeiros aqui. Então, eu vou meter só aqui, ó, torno simples e torno de roscar. Só gravem isso. O torno simples, pessoal, aqui a gente tem na imagem, é um torno bem pequenininho, ó. Esses tornos são bem antigos já, não tem muito controle de velocidade. Aqui, ó, vocês podem ver aqui chamado de as castanhas, é onde a gente coloca a peça que vai ser trabalhada. Aqui a gente tem esse lugar aqui, ó, essa torre que chama, onde a gente coloca a ferramenta. Né? A gente coloca a ferramenta aqui, coloca a peça presa aqui, liga o equipamento, pronto, e tira o material da peça. Só que esse tipo de torno ele não admite muitas operações. Ele é muito limitado. Ele é antigo, ele é rústico e é limitado. Então, o que a gente pode fazer com esse torno? A gente pode rosquear, a gente pode tornear, facear, broquear, que a gente chama também, sangrar, que é cortar uma peça na transversal. Porém, a gente não, eu não sei se eu tinha falado, a gente não pode abrir rosca com esse tipo de torno. Ele não permite. Ele é limitado, tanto que ele não tem muito nas oficinas. É mais difícil de encontrar esse tipo de torno. Basicamente, os tornos mais famosos, que a gente mais encontra, são os tornos de roscar. Bom, eles se dividem da seguinte forma. Tem os tornos simples de roscar, os aperfeiçoados de roscar, os tornos revólveres e os tornos especiais. Bom, pessoal, interromper um pouquinho, queria saber se alguém tem alguma pergunta que eu estou falando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. Nada até agora, galera? Tá tudo tranquilo? Tá muito rápido aí?
Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, cara, pode perguntar, alguma curiosidade. No final ali eu pretendo mostrar alguns vídeos para vocês de algum desses processos de operação, porque ficar só na teoria não adianta, cara. Vocês têm que ver. Vocês têm que ver como é que esse negócio funciona aqui. Pô, Aquele torno simples, professor, torno simples, aquele ali é mais usado em marcenaria, né? Ele é um torno, cara, ele é um torno pequeno, ele não é muito potente, sabe? Tu vê aqui já, ó, ele não tem controle de velocidade tão adequado, cara. Se tu tá tratando de metal, por exemplo, tem que ter altas velocidades de operação, cara. Tem que ter, senão tu prejudica tu diminui a qualidade do acabamento, e o acabamento é muito importante. Ele é um torno pequeno, não é muito potente, ele é bem rústico. Talvez ele seja mais utilizado em marcenaria mesmo, porque a madeira lá tem uma resistência mecânica muito baixa, então tu não precisa de grandes potências. Até acho que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, eu tinha separado uns processos para mostrar para vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Um minutinho só. Aqui, pessoal, a gente pode produzir polias nos processos de operação. Vamos ver aqui ele trabalhando essa polia. Aqui, então, pessoal, ele coloca a peça presa no cabeçote, esse aqui, ó, que está girando, e ele vem com uma ferramenta que fica nesse aqui que chama a torre. Olha lá a ferramenta, ela penetra no material, vai removendo. Essa ferramenta ela tem que ser bem afiada, vocês vão aprender isso também. Vocês percebem como é que o cavaco sai? Nesse caso aqui ele não está incandescente, mas ele sai bem quente. O metal ele é engraçado, porque ele não precisa ficar incandescente para estar quente. Às vezes tu olha pro metal e ele parece que tá frio, tá gelado, tem temperatura ambiente. Cara, tu chega lá, tu toma um queimaço, cara. É incrível. Então aqui, deixa eu ver qual outro processo que eu separei. Caramba, bicho. Esse aqui é o processo de furação. Olha só como é que é a broca. Exatamente, o formato é igual aquela broca que a gente tem em casa, da furadeira. Exatamente, ó, isso aqui ó, é um gume de corte, isso aqui é outro. É uma ferramenta que a gente chama de multicortante porque ela tem vários gumes de corte. Então, ó, essa aqui é uma polia também, ó. A peça gira e a ferramenta ela vai avançando, ó. Vai fazendo furo no centro do material. Provavelmente ele vai furar toda a peça aqui. Aí percebam que o cavaco ele escoa aqui por esses rasgos na ferramenta. Ó, tem outra ferramenta aqui atrás, provavelmente essa peça ela foi processada antes por essa ferramenta, ou será processada depois. Ixi, cara. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí sobre algum processo? Tem curiosidade de ver, já ouviu falar, tem curiosidade de ver algum processo? Eu separei aqui, ó.
Esse aqui é um torneamento cônico, pessoal. Vocês vão ver como é trabalhoso, olha só. O torneamento cônico ele tem que ser elaborado em várias etapas. É de a pouquinho a pouquinho. Tu não pode chegar e colocar a ferramenta com tudo lá no material. Eu vou remover 5 milímetros agora de uma vez só. Não pode. Tem que ser aos pouquinhos, olha. Então o operador ele vai lá, tira um pouquinho de material, a ferramenta ela está inclinada com relação ao eixo, esse aqui de rotação. Então ele vai lá, tira um pouquinho de material, está saindo cavaco. Aí isso tudo manualmente. Aí ele vai lá, coloca mais 1 milímetro para dentro da peça e retira mais material. E assim vai. É um processo que tem que ter o operador de torno, ele tem que ser um cara paciente. Vamos ver como é que ficou a peça desse carro. Ó, vocês conseguem ver como ela ficou levemente cônica? Ele está tirando excesso de material para finalizar. Aqui ele fez um rosqueamento também, provavelmente antes aqui, né? Vamos ver esse outro processo. Tem um aqui que eu quero mostrar para vocês, que é muito interessante. Esse aqui, ó. Esse aqui é o faceamento, pessoal. Vocês lembram que a gente tinha visto o torneamento cilíndrico externo lá, né? Esse é o faceamento. É quando tu retira material da face da peça. Ó, tu centra a ferramenta lá, coloca 1 milímetro de avanço, por exemplo, meio milímetro, e vai movimentando a tua ferramenta, ó, nesse sentido. E ela vai removendo o material bem de a pouquinho, assim, né? Saindo aqui o cavaco. Essa porção de material que é removido. Bom, então Opa. Um minutinho aí, galera. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta aí sobre algum daqueles processos? Sobre o que a gente viu até agora? Quer que volte alguma coisa e repita alguma parte da matéria? Fica à vontade para indagações também, questionamentos. Sintam-se à vontade, galera. Ninguém? Tranquilo aí? Então vamos dar sequência. Bom, então, pessoal, a gente tinha falado daquela classificação lá dos tornos. Então vamos falar um pouco dos tornos simples de roscar. Os tornos, esses que a gente tinha falado, né, que são os tornos de roscar, eles são mais comuns do que os tornos simples. Então, eles são os de manejos mais simples, né, entre aquela classificação ali. Só que, nesse tipo de torno, é necessário calcular as engrenagens, pessoal. Isso aqui, galera, eu acho que nem se faz mais hoje em dia. Antigamente, tu tinha uma série de engrenagens aqui, ó, nesses tornos mais antigos. Tu tinha que calcular a relação de transmissão com cada engrenagem. Então, tu tinha lá na tua oficina várias engrenagens. Aí, por exemplo, tu quer um avanço aqui de, sei lá, que a cada segundo esse teu material avance 1 milímetro, a tua ferramenta aqui. Ó. Que a tua ferramenta ande 1 milímetro por segundo. Então, tu tinha que ir lá e trocar todo o teu jogo de engrenagem para fazer esse movimento aqui. No caso, adquirir essa velocidade, né? Se tu quisesse outro movimento, outra velocidade, tu ia lá também substituía todo o teu... Aqui, tem as correias, e substitui todo esse jogo aqui. Só que esse tipo de torno não se usa mais, galera. Olha, eu não sei se você conhece, mas eu nunca vi. Nunca vi nas oficinas, ele já é um torno mais antigo. E tem outros tornos mais modernos também que não é tão caro assim. Não são tornos automáticos e que são bem melhores que esse daqui. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de caixa Norton, né? É onde tem toda essa relação de engrenagens que eu falei. Aí que vocês alteram esse jogo de engrenagem aqui.
e vocês conseguem alterar esse movimento, essa velocidade. Só que assim, esse tipo de torno, pessoal, não se usa mais. Então isso aqui eu acho que eu nem vou acabar, só para vocês conhecerem mesmo. Eu acho que eu nem vou cobrar de vocês esse tipo de torno. Já os tornos aperfeiçoados de roscar, esses sim, esses tem bastante. Esses vocês têm que conhecer. Vocês têm que ver como é que é a cara de um torno desse aqui. Então, esses tornos, né, eles possuem o cabeçote fixo. Aqui, ó, como a gente pode ver, ó. Com uma caixa de mudança de marcha. Não sei se vocês estão vendo aqui essas alavancas. Isso aqui é mudança de marcha, pessoal. Não é que nem um carro, mas é mudança de marcha também. Tu muda toda a relação de transmissão mudando nesses botões aqui, ó. Então, a caixa de engrenagem também é do tipo Norton, que é esse aqui, ó, a caixa Norton. É onde tem toda a relação, só que tu faz isso com esses comandos aqui, ó. Tu muda essa relação só com esses comandos. Então, essas engrenagens, essa caixa aqui, ó, ela serve para transmitir o movimento para esse cara aqui, ó, para o carro transversal. Tu altera essa relação de transmissão aqui com essas engrenagens. Isso aqui vocês nem precisam se preocupar com essas relações de engrenagem. Vocês vão saber depois. A gente vai estudar mais adiante. É como ajustar isso aqui, esses botões. Porque aqui eu não sei se vocês conseguem ver, já tem umas tabelas prontas aqui, pessoal. É só vocês posicionarem a alavanca, que vocês já têm a velocidade correta, a velocidade que vocês precisam desse cara aqui, ó. Desse carro aqui que a gente chama, carro transversal. Que é ele que leva a ferramenta. A peça que vai ser usinada, ela está presa aqui, ó. Nas garras, nas castanhas que a gente chama. Então a peça vai girar aqui, ó. E a ferramenta ela vai avançar dependendo desse controle que a gente tem aqui pela caixa Norton. Olha aqui como é que são essas engrenagens aqui nessa imagem. É bem assim, pessoal. Mais adiante vocês vão ver como é que vocês ajustam essas alavancas aqui. Aqui também, ó. Vocês vão ver certinho isso, como é que vocês ajustam a velocidade do equipamento, como que vocês controlam o movimento do carro transversal. Então, esse torno, né, esse torno ele é usado para abrir roscas, né? Também ele é muito utilizado. E a gente pode calcular pelo número de fios por polegada quadrada. Ele é muito comum para fazer rosca. Então, a gente realiza essa operação, né, fazendo a ligação das rodas dentadas, que são essas aqui dentro da caixa Norton, que a gente controla por meio dessas alavancas. E, como orientação, tem essas tabelas aqui. É mais para vocês conhecerem o equipamento, que mais adiante mesmo a gente vai ver o que faz cada alavanca dessa daqui. Hoje é só para vocês verem a cara do equipamento, para vocês já se habituando. Aqui nós temos os componentes, né, o cabeçote móvel, a torre com as ferramentas, o eixo de roscar aqui, que ele dá o movimento, o carro longitudinal, tem o suporte, aqui é o barramento do torno, a placa, as garras, que também são conhecidas como castanhas, é mais comum chamar isso aqui de castanha, e o cabeçote fixo. Então, pessoal, os tornos eles também se dividem em tornos horizontais e tornos verticais. Essa classificação aqui, acho que é mais comum, até como mais escutei até hoje, esse tipo de classificação aqui, e não aquela que eu tinha falado anteriormente. Vamos dar uma olhadinha mais nesses tornos aqui, esses são os tornos mais convencionais. Então, pessoal, esse aqui é um torno horizontal, é o que mais vocês vão encontrar nas oficinas. Aqui aquele jogo de alavancas que eu falei para vocês, ó. Aqui tem uma lanterna, é muito importante ter isso aqui. Então, os tornos horizontais, eles são os mais comuns, né? São utilizados na produção, muito entre aspas, isso em série. Produção em série é a produção em sequência, né, pessoal? Produzir várias peças, mas isso não é bem uma verdade. Esses equipamentos aqui eles são lentos. Não produz muito, não tem. Eles são mais velozes do que os outros, mas não são tão rápidos assim para se produzir em série.
Então, o torno horizontal ele pode ser usado para cortar formas cilíndricas de peças, quadrados, ou cortar perfis decorativos. Como a gente observa no pé de mesa, por exemplo, né? Até peça de xadrez, ele tem um controle dimensional muito bom. Então, na questão da mecânica, ele é utilizado também para produzir peças com elevadas precisões, né? Como componentes de motor, por exemplo, juntas, equipamentos médicos, também são de caráter mecânico. Peças de aeronaves também são fabricadas com esse tipo de tornos. E por uma questão, né, de fato, quase todos os produtos de aço, madeira, ranhuras ou outros perfis complexos podem ser produzidos com essas máquinas. Até mesmo, pessoal, peças que são ocas. Pode produzir um copo aqui nesse equipamento, por exemplo. Os outros tipos de torno também, que são bem famosos, mas eles não são tão utilizados nas oficinas, mais para grandes dimensões, são os tornos verticais, né? O torno vertical ele é um tipo de torno bastante especializado, galera. Utilizado para usinagem de peças de grande altura e de grande diâmetro também. Aqui tem um cara com uma peça aqui gigante, ó. Isso aqui muito bem pode ser uma carcaça de uma bomba hidráulica, uma bomba d'água. Pode muito bem ser isso aqui, porque é grande. Então, esse prato giratório aqui, como é chamado, ele realiza um movimento de rotação, né, na horizontal, e a ferramenta ela vem aqui por cima, ó. Então, visto que essas peças elas podem pesar toneladas, galera, é peça grande mesmo, elas no caso, é mais conveniente, né, a gente sustentar ela assim deitada do que botar num torno daqueles convencional. Pô, tu chega a botar num torno daquele uma peça muito pesada, capaz de tombar o torno. Essa aqui não. Essa aqui a peça fica na horizontal e a ferramenta vem por cima. Então, também temos os tornos revólveres, né? Eles apresentam a característica fundamental, que é o emprego de várias ferramentas. Esses tornos aqui eles são extremamente interessantes. Como é que funciona esse torno aqui, galera? Vocês estão vendo aqui essa torre? Aqui a gente pode colocar várias ferramentas, como está nesse desenho aqui, ó. Deixa eu pegar o laser aqui. Vocês podem colocar várias ferramentas presas aqui. Então, por exemplo, assim, ó, vocês vão lá fazer um furo, uma broca. Vocês vão lá aproximar a broca, faz o furo. Só que depois vocês querem fazer um torneamento cilíndrico externo. Vocês querem remover material da parte externa de um eixo, por exemplo. Então, tu vai lá, gira isso aqui, ó, gira essa torre e vai ter outra ferramenta. Então, esses tornos aqui, eles são utilizados para fazer operações em sequência, que é diferente de produzir em série. Produzir em série é produzir muito. É fazer várias peças. Esse aqui não. Esse aqui é para fazer várias operações, sem ter que desmontar, tirar a peça daqui. É aquilo que eu falei. Essas peças, elas têm uma tolerância dimensional muito pequena, galera. Muito pequena mesmo. Então, imagina assim, ó. Vocês estão lá desbastando um eixo, fazendo um torneamento cilíndrico externo. Depois vocês vão ter que fazer uma furação, né? Aí tu vai lá, num torno mais convencional, tira a ferramenta, aquela de furar, que é a broca, e coloca outra ferramenta aqui que tem um gume de corte para desbastar externamente, fazer o torneamento cilíndrico externo. Só em vocês fazer isso, vocês já vão perder o centro, ou seja, vocês vão perder a origem que vocês tinham antes. Então, vocês já vão ter um erro dimensional associado. Se vocês puderem fazer tudo de uma vez só, assim, ó, é muito melhor. Sem ter que estar mexendo nessa ferramenta ou na peça. Certeza, pessoal. Se vocês fizerem isso, se vocês tirarem aqui a ferramenta ou mexer nessa peça aqui, vocês vão ter algum erro de dimensionamento, de tolerância dimensional.
E é muito importante que não tenha, pessoal. Esse é um aspecto muito importante. Imagina lá, por exemplo, quando vocês fazem, quando vocês, no caso lá no carro, né, quando tu tem que refazer o motor. Imagina que vocês errem alguma tolerância lá, que mesmo que seja pouquinho, vai entrar um pouco de óleo lá na câmara de combustão, por isso que os carros fumaceiam, porque tem desgaste, porque tem a tolerância de vento dimensional não está boa. Então entra óleo para dentro do motor, para a câmara de combustão e fumaceia o carro. Aí diz lá que o carro está fumando. Então, acho que esse aqui é a última classificação. Bom, então aqui eu propus hoje essas duas questões para vocês. Deixa eu ver se eu propus essas duas questões aqui para vocês. Vocês têm até o fim da aula para resolver e para me entregar. Eu não sei se todo mundo estava aqui desde o início, e eu vou explicar de novo. Cada aula eu vou propor uma ou duas questões, né, para vocês me entregar na outra segunda-feira. Então, essas questões, ao total, elas vão valer 20% da nota final de vocês. Se vocês entregarem todas as questões, vocês podem ficar tranquilo que vocês vão ter os 20%. A gente não tem o controle, né? Então, vocês podem tranquilamente consultar o material, até se juntar para fazer. Fiquem à vontade. Vocês devem ter algum grupo aí, provavelmente. Fiquem à vontade para fazer junto. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a aula, vocês podem me perguntar. Como eu disse, às vezes eu falo um pouco rápido demais. Vocês fiquem à vontade, galera. Dúvidas Licença, aí? Leonardo. Hã? Não, licença, só me apresentar, sou o Lennon. Eu chego, às vezes, algum dia sim, um dia não, vou chegar atrasado. Já resolvi com o Rafael lá. Ele, de Tranquilo, né? repente, ele... Tranquilo. Eu tinha falado no início da aula, é que muitos de vocês trabalham, né, cara, assim, ó, Sim, e chegam em cima do laço, né? Então, se vocês justificarem lá pro Rafael, não tem problema. Tudo claro. tranquilo. Eu sou do 236, então um dia eu trabalho, outro não. Eu solto às 19, aí às vezes é meio corridinho, é verdade de pegar a aula ainda. Sim, não, é complicado, é complicado. Entendo perfeitamente, mas assim, ó, essas questões que eu vou propor para vocês, eu vou mandar para vocês lá no grupo, né? E também as aulas serão gravadas. A aula está sendo gravada aqui. Tu fica à vontade lá para olhar as aulas. Também a gente tem horários de atendimento. A gente vai conversar sobre isso no final da aula. Como é que fica melhor aí para cada um depois. Mas antes eu queria que vocês parassem um tempinho para fazer essas questões. Eu tenho uma dúvida, eu te perguntar também. Sabe dizer se tem torno na oficina da GP aí? Da refinaria? Da instituição aí da GP Machado na oficina, tem torno? Ah, tem. Ah, tá, achei que tava falando da RP, da refinaria. Não, ali na GP tem. Tem sim. Me parece, cara, que agora eles estavam em obras lá, por isso que não estava funcionando. Mas eles têm sim, cara, alguns equipamentos lá na oficina. Acho que tem algum técnico especializado lá depois que vai dar essas aulas para vocês. Eu acho. Eu até vou perguntar para o Rafael isso aí. Boa dúvida, boa pergunta. Ou senão a gente faz uma... Bom, é que a gente está vivendo tempos difíceis, né, galera? Então, talvez a gente possa fazer uma aula síncrona, que é uma aula gravada. Eu vou lá e faço alguma operação, alguma coisa, pelo menos as principais operações, e mando para vocês. Mas o ideal mesmo, né, é se vocês pegassem o equipamento, vissem lá cara a cara como é. É a melhor forma de aprender. Deixa eu... Então, pessoal, ninguém tem alguma pergunta aí sobre a aula? Sobre a matéria? Se vocês têm um material de apoio aí do lado, quiserem dar uma olhadinha e perguntar. Essa parte que é só introdutória, para você saber as definições, conhecer o equipamento.
Como é que tu quer que te envie esse material aí? Tira uma foto do caderno Tira uma mesmo, te foto, envia tira uma foto. Tira uma foto e manda no ali. WhatsApp? Pode ser no WhatsApp ali, eu tô no grupo, vocês pegam o meu número, eu mandei uma Tá, te manda mensagem no ali mais privado cedo. lá. Isso, pode mandar que eu fico com... Aí depois eu passo não sei se tem que passar pro Rafael, pergunto para ele, mas manda para mim ali. Aqui, ó, eu vou compartilhar a tela com vocês de novo, para vocês pegarem as questões. Pode ser só a resposta? Claro, pode. Nem se Tá. preocupem Opa. em copiar aqui. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. A gente tem mais 20 minutos de aula aí para resolver essas duas questões. Vou falar de novo também. Essas questões elas vão servir de base para nossa prova. Então, lá no final, vocês vão ter uma série de questões. Pensa aí, vocês têm 15 aulas até a prova, por exemplo. Vocês vão ter uma lista com 30 questões. Essa lista com 30 questões é o que vai servir de base para a prova de vocês. Todo mundo copiou aí as questões, galera? Para eu encerrar aqui o compartilhamento. Não, para aí só um pouquinho. Tranquilo. Posso interromper o compartilhamento aí, pessoal? Vou interromper aqui para... Lá no material de apoio, acredito que vocês encontrem essas duas questões aí.
Pessoal, só para lembrar vocês podem me enviar até segunda que vem. Só que essa semana a gente vai ter uma série de exercícios, né, todos os dias. Então, provavelmente, fim de semana vocês vão estar com exercício acumulado. Mas vocês podem me entregar tudo segunda-feira. Eu até sugiro a gente ter uma aula de resolução desses exercícios. Acho que seria bem legal também. Geralmente as dúvidas surgem quando a gente está fazendo exercício, né? Então, acho que seria interessante. Pessoal, vou ter que fazer a chamada aqui rapidinho, tranquilo? Nossa aula já vai terminar. Vou começar aqui então. Cristiano de Oliveira, tá aí? Elson Souza tá por aí ainda? Opa, tô aqui. Tá aí? Beleza. O Edson Soares tá por aí também? Opa, O Gabriel San Martin tá aí? Aqui. Gabriel Brito tá aí? José Fernando da Rosa tá por aí? O João Fértula tá aí, né? Tá aqui sim, com a câmera professor. ligada. Clay Batista também tá por aí, né? Ok. Lennon de Oliveira tá aí? Tá com a câmera ligada aí, né? Ok. Tudo bom? Luiz Carlos Mesquita. Nicolas Silveira tá por aí, né? Também. Tô aqui, professor. Rafael Bandeira. Presente. Robson Ferreira. Rodrigo Bueno. Presente, professor. Silvério Alves. Tá por aí? E o Wagner Gonçalves tá aí, né? Oi, professor. Tranquilo. Aqui tá a chamada de Oi. você. Tá aí, meu parceiro, beleza? Então, pessoal, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da gente começar amanhã já corrigindo essas questões.
Daí eu dou o meu ponto de vista sobre cada questão, mas mesmo assim vocês têm até a segunda-feira que vem para me entregar. Mas eu posso corrigir com vocês ou corrijo na semana que vem, segunda-feira. A gente pega todo esse compilado de questões que nós temos. Da Ô, minha professor, parte, tá só bom. pergunta. Opa, pode falar, Cristiano. Só não me chamou na chamada aí, professor. Ô, Cristiano, desculpa, acho que teu nome não é na lista que o Rafael me mandou aqui, não tá teu nome, desculpa, mano. É Cristiano Oliveira? Cristiano Oliveira? Oliveira. Isso. Opa, desculpa, Cristiano, não tinha Não, aqui teu tranquilo. nome, cara. Tranquilo, tranquilo. Mas alguém não foi chamado, pessoal? Então, pessoal, já tá... Falta 2 minutos para terminar nossa aula. Vamos E aí, deixar para... professor? Opa, bom, João. Chegou, sabe se chegou a resposta para ti? Chegou? Um minutinho, vou verificar. Eu te mandei. Já. 9139, começa? Seu telefone? Isso. É. Chegou aqui para mim, chegou. Depois eu vou separar Tá. tudo numa pasta certinho, com o nome de vocês. Tá. Aí, vocês não esqueçam, pessoal, guardem essas questões. Eu vou mandar esse material, né? Mas guardem essas questões que vocês responderam, porque elas vão ser a base da prova de vocês. Tranquilo? É muito importante que vocês não coloquem fora. Às vezes o cara perde aí a resposta, deixa jogada uma folha aí, mas é importante que vocês guardem. Pessoal, também vou até tomar mais uns 2 minutinhos aí. A gente tem que marcar horários de atendimento. Para vocês, que eu acho que a maioria trabalha, o que vocês acham da gente fazer depois da aula? Eu disponibilizar 2 horas aí por semana, que é o recomendado. E aí a gente pode pegar, sei lá, 1 hora a mais na terça-feira, por exemplo, e 1 hora a mais na quarta-feira. Eu vou ficar aqui, vocês não têm obrigação nenhuma, é só se vocês tiverem dúvida, vocês me chamem e e aí fica uma aula de dúvidas, assim. 2 horas adicionais por semana. O que vocês acham de segunda e terça? Das 8 às 9? Ou Boa. terça e quarta? Acho que terça e quarta é melhor, né, cara? Tudo tranquilo para você, ser terça e quarta? Pra mim tá bom. Tá Também, bueno, show. então, galera. Pra mim também. Tá bueno, então. Porque segunda, Segunda, né? Tá começando a semana. tudo barril. Bueno, então, galera, é o seguinte, ó. Terça e quarta nós teremos aulas de dúvidas, mas vocês não têm obrigatoriedade nenhuma, só se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou estar aqui no computador, vocês me chamem, ou a gente faz uma chamada de vídeo, ou a gente trata pelo WhatsApp. Eu tento sanar as dúvidas de vocês, vou estar à disposição. Por hoje a gente vai encerrar por aqui. Eu vou esperar a resposta de vocês ali no WhatsApp. Eu vou separar todas essas respostas num compilado que eu vou fazer aqui, numa pasta com o nome de vocês. Aí depois até, se antes da prova vocês perderem alguma coisa, até posso mandar para vocês essas pastas aí. Então por hoje é só, galera. Obrigado aí pela noite. Obrigado por essa atenção aí, galera, bem gente boa. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode chamar aí. Se tiver alguma dúvida, também tem os horários certinhos. Fiquem à vontade, galera. Beleza? Posso fazer uma pergunta? Claro, Show. claro. Em relação à chamada, porque eu sou que nem o Lena, eu chego sempre um pouquinho mais tarde. Como é que fica? Não, isso aí é assim, ó. Tu tem que justificar lá pro Rafael. Tu justificando para ele lá tá tudo tranquilo. Porque como a galera trabalha, né, cara? Então, pô, às vezes é normal chegar um pouco atrasado, ou às vezes não dá nem para comparecer, dá para comparecer só da metade pro fim. Tu vai lá, justifica com o Rafael, tudo tranquilo. Mas Show, assim, show. é bom vocês se atentarem, porque se vocês não justificar, vocês podem ficar com falta.
e tem que ter 75% de presença para conseguir aprovação. É uma das Eu normas. chego 20 minutos sempre atrasado. 20 minutos é certo que eu vou chegar Não, atrasado sempre. então só avisa lá pro Rafael. A chamada eu vou fazer sempre no fim da aula, nem se preocupe. Não vou estar pegando no pé de ninguém por causa disso. O que importa mesmo é lá no final você ter a média, né? No caso, aprender antes de tudo, né? Certo, Mas para certo. aprovação, tem que ter a nota lá, beleza? Fechou, valeu. Então tá, rapaziada. Vocês estão dispensados aí. Uma boa noite para todos. Bom resto de segunda-feira. Alô, boa noite. Valeu, boa noite aí. Boa noite a todos. Boa noite pra todos aí. Bom descanso pra quem não for trabalhar. Então tu não vai trabalhar Para de nunca. chorar, para de chorar. Já começou a Agora, chorar, negão, já. tu não vai Ai, porra que eu nenhuma, cara. trabalho 12 por 36. Trabalho